pessoal, bom dia! A aula de hoje é continuação ainda dentro de calorimetria. Nós vamos ver hoje as trocas de calor e o calorímetro. O calorímetro é qualquer objeto que isola termicamente as substâncias dentro dele do ambiente, ou seja, ele não troca, ele impede a troca de calor entre as substâncias e o meio ambiente. Por exemplo, garrafa térmica. Garrafa térmica é um calorímetro que todo mundo tem em casa. Se a gente colocar água quente, ela preserva a água quente por um determinado tempo. Não existe calorímetro 100% eficiente, tá? Sempre há uma perda de calor, mas ela preserva de 4 a 6 horas a temperatura interna dentro dela. Então, se a gente colocar um líquido quente, vai permanecer quente, né? Temperatura elevada, por até 4 horas. Se a gente colocar uma substância fria, uma água gelada, ela também vai ficar gelada aí por umas 4 horas. Ou seja, ela impede, então, que esse líquido frio absorva calor do ambiente ou que o líquido quente perca calor para o ambiente. Então, isso é um calorímetro, ok? Cada vez que a gente abre a garrafa térmica, a gente está trocando de calor, tá? O ar de fora entra dentro da garrafa, a gente tira líquido, diminui a quantidade de líquido, então ela vai perdendo essa capacidade dela de manter esse calor ali dentro. Por isso que o café vai esfriar e a água vai esquentar dentro da garrafa térmica, só que demora muito mais para isso ocorrer, ok? Fora que a própria garrafa também, ela esfria e ela esquenta, tá? Então tem que levar em consideração também a capacidade térmica da garrafa, ou seja, do calorímetro. Em física, nós vamos trabalhar muito com o calorímetro ideal. Então a gente vai ignorar essa capacidade térmica, a gente vai desprezar a capacidade térmica do calorímetro na hora de fazer as contas. Em alguns exemplos, em alguns exercícios a gente vai ter que levar ele em consideração, ok? O calorímetro, gente, ele está baseado na teoria da conservação da energia. A teoria da conservação da energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transferida, apenas transformada de um tipo de energia em outra ou de um corpo para outro. Como a gente está estudando o calor, a nossa energia ela é transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Então o corpo mais quente vai ceder calor e o corpo mais frio vai receber calor, de modo a atingir o equilíbrio térmico, a que os dois corpos fiquem com a mesma temperatura, certo? Então, baseado nesse princípio, a gente sabe hoje que a quantidade de calor cedido é exatamente igual à quantidade de calor recebido. Como o calor cedido é negativo e o calor recebido é positivo, na hora que a gente soma cedido mais recebido, nós vamos ter zero. Certo? Ou seja, não vamos ter perda de calor. Todo calor que é cedido por um corpo é recebido por outro. Né? Se alguém perde, alguém tem que ganhar. Então vamos aos exemplos. Onde é que a gente aplica esse conceito dentro do calorímetro? Como é que a gente faz a conta? Lembrando que o ΔQ, nosso velho conhecido, né? A gente já fez prova sobre ele, ele é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então nós vamos usar muito essa fórmula aqui. Certo? 2 vezes, na verdade, né? Para o calor cedido e para o calor recebido. Vamos aos exemplos para clarear, ficar um pouco mais fácil, para a gente entender um pouco melhor como aplicar esse conceito. Primeiro exemplo, lá do Class 1, lembrando que todo esse material também está no Class 1, tá, gente, na forma de apostila. Vamos ao primeiro exemplo. Um bloco de uma liga metálica de massa igual a 200 gramas é aquecido até 85 graus Celsius e colocado em um calorímetro no qual havia 100 gramas de água a 19 graus Celsius. Então, nesses exemplos, nós sempre vamos ter 2 substâncias. Eu recomendo tirar os dados das 2 separadamente para a gente poder analisar. Então, nós vamos tirar os dados para a liga metálica e os dados para a água. E analisar os 2 dados para saber quem vai ceder e quem vai receber. Então, nós temos para a liga metálica e para a água a massa da liga metálica é 200 gramas, a massa de água 100 gramas. A temperatura inicial da liga metálica é de 85 graus Celsius. A temperatura inicial da água, 19 graus Celsius, certo? Estabelecido o equilíbrio térmico, né, depois de um certo tempo em contato dentro do calorímetro, a gente mediu a temperatura e a temperatura final foi de 25 graus Celsius, tanto para a liga quanto para a água. Então, sempre que a gente atingir a temperatura final, a temperatura de equilíbrio
vamos ter o mesmo valor para as duas substâncias. A inicial é diferente, mas a final é igual para todo mundo. A pergunta é, determine o calor específico da liga metálica. Então, nós queremos achar o valor do Czinho, o calor específico do metal, a gente não tem, da liga. O da água, mesmo se o enunciado da questão não aparecer, é sempre 1 caloria por grama vezes grau Celsius da água líquida. 0,5 do vapor e do sólido, tá? Mas a água líquida é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, se a gente observar a temperatura inicial da liga é maior que a temperatura inicial da água. Significa que a liga vai ceder calor, então aqui nós vamos ter o ΔQ cedido, enquanto que a água vai receber calor. ΔQ recebido. Para calcular o ΔQ, primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Então aqui a gente vai calcular a variação de temperatura para a liga. Temperatura final menos a temperatura inicial. E vai dar uma variação de temperatura negativa, porque a nossa temperatura está diminuindo, já que a liga está cedendo calor. Então, ΔT vai ser igual a 25 menos 85, e nós vamos ter uma variação de temperatura de menos 60 graus Celsius. Jogando isso na fórmula, certo, do ΔQ, não vai caber aqui, vamos botar aqui no cantinho, embaixo, ΔQ cedido, vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui a gente não vai conseguir chegar no valor exato, porque nós não temos o calor específico, certo? Mas aí a gente deixa aqui, guarda ele no cantinho, a massa é 200, calor específico a gente não tem, temperatura menos 60. Como aqui é tudo multiplicação, esse 200 pode multiplicar esse 60. Então, ΔQ cedido vai ser igual a menos 12, 6, 12, são 3 zerinhos, 12.000, vezes o C. A gente não tem um calor específico, então a gente para aqui e vamos para calcular o da água. Variação de temperatura da água, temperatura final menos a temperatura inicial, mais fácil, né? Porque a gente tem a temperatura final que é 25, tem a inicial que é 19, 25 menos 19, segundo aqui minha colunesta, vai dar 6 graus Celsius. E aí é só jogar no ΔQ recebido. Vou fazer aqui no cantinho. ΔQ recebido vai ser igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a gente vai obter um valor, porque nós temos todos os dados. Temos a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Então, ΔQ recebido será igual a 100 vezes 1 vezes 6. Então, dá 100 vezes 6, 600. ΔQ recebido será igual a 600 calorias. Agora, para achar o calor específico da liga metálica, nós vamos partir do princípio que, somando o cedido mais o recebido, vai dar 0, certo? Se eu consigo exprimir isso aqui. Cedido mais o ΔQ recebido tem que dar 0, certo? Vamos só dividir aqui para não confundir. Ok? Então, o cedido vale menos 12.000 vezes C, mais 600 do recebido, vai ser igual a 0. Então, vai ficar menos 12.000 vezes C igual a menos 600. A gente vai passar esse 600 positivo para o outro lado negativo. Não podemos ficar com o sinal negativo, então a gente multiplica por menos 1. O 12.000 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. 600 dividido por 12.000, 0,05 calorias por grama vezes graus Celsius, que é a unidade do calor específico. E calculamos o calor específico.
É um pouquinho trabalhoso, tá? A gente, a conta é um pouquinho grande. Eu recomendo dividir em pequenas partes para facilitar o cálculo, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo junto numa conta só, tá? Fica a critério de vocês, como vocês acharem mais fácil, ok? Primeiro exemplo, resolvido. Vamos para o segundo exemplo agora. Segundo exemplo, a gente vai complicar um pouquinho, tá? Um pouquinho mais. Determina a temperatura de equilíbrio. Nós queremos saber a temperatura final de equilíbrio térmico. Quando se colocam 50 gramas de alumínio a 200 graus Celsius em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, nós temos alumínio e água. De novo, temos duas substâncias, certo? E nós vamos desprezar a capacidade térmica do calorímetro. Vamos supor que nós temos um calorímetro ideal. Então, sempre tirar os dados. Nesse caso, nós temos o alumínio e a água. Então, massa, nós temos 50 gramas de alumínio e 100 gramas de água. Alumínio 50, água 100. Temos temperatura inicial do alumínio 200 graus Celsius e a temperatura inicial da água, temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Não temos a temperatura final. É isso que nós queremos calcular. Mas a gente sabe que essas duas temperaturas finais aqui são iguais, que é a temperatura final do equilíbrio térmico, certo? E aí a gente tem o calor específico. O calor específico do alumínio, 0,20 calorias por grama vezes graus Celsius. E da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, primeiro passo, tirando os dados, calcular a variação de temperatura, que a gente não tem. E aqui a gente não vai conseguir calcular a variação de temperatura, tá, pessoal? Então, variação de temperatura do alumínio, temperatura final menos a inicial. E a gente vai ter temperatura final menos 200. Não temos como calcular, não tem como sair daqui, a gente para aqui. Mesma coisa para a água. Variação de temperatura igual temperatura final menos temperatura inicial. Afinal, a gente não tem inicial, é 25, e a gente vai parar aqui. Observando o valor da temperatura, a temperatura inicial do alumínio está maior que a da água, sinal de que o alumínio vai ceder calor, então aqui nós temos o calor cedido, enquanto que a água vai receber calor. Coincidência, tá, gente? Nos dois exemplos que a água está recebendo, mas ela pode ceder calor também se ela tiver com uma temperatura maior, tá? Então, sempre observar os valores aqui da temperatura inicial para ver quem está cedendo, quem está recebendo. Quem está com maior temperatura sempre cede, quem tiver menor temperatura sempre recebe. E aí a gente vai tentar calcular o ΔQ, que a gente não vai conseguir, nós vamos chegar a um determinado ponto e vamos ter que parar. Então, o ΔQ aqui cedido para o alumínio, né? Vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, ΔQ cedido será igual a 50 vezes 0,20 vezes a temperatura final menos 200. Vou resolver essa multiplicação. 50 vezes 0,20 vai dar 10. Então, calor cedido vai ser igual a 10 vezes a temperatura final menos 200. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva da matemática. O 10 vai multiplicar a temperatura final, né, o TF, e o 200. Então, calor cedido vai ser igual a 10 vezes o TF, certo? 10 vezes 200, 2.000, menos 2.000. Ok? E não tem como ir adiante. Então, a gente para por aqui e vamos fazer a mesma coisa agora para o calor recebido, que é a da água. Então, ΔQ recebido vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura que a gente não tem. Não conseguimos calcular o valor.
temos só uma expressão. A massa de água é 100, o calor específico da água é 1, e a nossa variação de temperatura é a temperatura final menos 25. Então, aqui 1 vezes 100 vai dar 100. Delta Q recebido vai ser igual a 100 vezes a temperatura final menos 25. E aqui, de novo, a matemática, a propriedade distributiva da matemática. Esse vezes esse vezes esse. Então, delta Q recebido vai ser igual a 100 vezes TF menos 100 vezes 25, 2.500. E não tem como ir adiante, a gente para por aqui. Agora a gente vai aplicar o princípio da conservação da energia, né? Delta Q cedido mais o delta Q recebido igual a 0. Então, a gente vai substituir. No lugar de cedido, 10 vezes TF menos 200, desculpa, menos 2.000, mais 100 TF menos 2.500, igual a 0. Aí aqui é matemática. TF com TF a gente vai somar, certo? E 2.000 número com número também. Então, a gente soma 10 mais 100, 110, menos 2.000 com menos 2.500, menos 4.500. Negativo a gente passa para o outro lado, vai positivo. 110 vezes TF vai ser igual a 4.500. O 110 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. 4.500 dividido por 110. E nós vamos ter uma temperatura final igual a 40,9 graus Celsius. Aqui a gente pode arredondar, aproximadamente 41 graus Celsius. Fácil? Então, pessoal, essa era a aula de hoje, isso que eu tinha para explicar para vocês hoje. Espero que tenham gostado da aula, gostado da explicação. Agora vocês têm uma lista de exercícios para resolver, para treinar, né? Lá no Classroom. Semana que vem a gente corrige essa listinha e aí marcamos a avaliação, ok? Até a próxima, pessoal!